Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Crescendo em Graça Brasil. E aqui hoje vamos compartilhar com você coisas muito importantes a respeito deste tema palpitante na mente de muita gente. Dúvidas e mais dúvidas. Se fala de Espírito Santo toda hora na Bíblia, Espírito de verdade, e já nós vamos falar sobre isso. Mas agora, nesse momento, eu quero convidar você para acessar o canal aí. Se inscreva, acessar é se inscrever, participe, comente, muito bom. Papai por isso, é um prazer estar mais uma vez contigo e com a sua família, com seus convidados, e eu fico muito feliz por esse canal estar sendo uma bênção em sua vida. Pai. Na verdade, esse tema de hoje, esse estudo com a apostila, é uma resposta para um abençoado de São Paulo que me fez uma pergunta certa vez. Por que o Espírito Santo no Antigo Testamento, ele entrava, saía, ele vinha e depois ia embora de novo? Por que acontecia isso? Durante esse estudo eu vou responder isso para você, abençoado, que está no canal, e para todos vocês que também têm a mesma dúvida. Mas não só essa dúvida será esclarecida, muitas outras que eu tenho certeza que você guarda aí serão esclarecidas. Vamos para o primeiro texto então. Muito bom, hein? Um abraço para você. Primeiro, o Espírito Santo na criação. Você sabia que o Espírito Santo estava lá na criação? Estava lá. Por que ele estava lá? Vamos a Gênesis capítulo 1, verso 2. Vamos ao texto. E a terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Estava lá ou não estava? Estava lá. O Espírito de Deus. Mas não fala Espírito Santo? Claro que não fala. Esse negócio de trindade, isso não existe. O Espírito de Deus é um só. Deus é um só. Cristo é um só. Vamos entender essas expressões a partir de agora. Vamos para outro texto, ainda agora no Antigo Pacto, no tempo da lei. Vamos lá? Muito bem. Ezequiel 39, 29. Veja o que Deus disse ao profeta Ezequiel: nem esconderei mais deles meu rosto, porque terei derramado de meu espírito sobre a casa de Israel, disse o Senhor. Veja que aqui há um derramamento do Espírito de Deus. Veja que o Espírito não entra na pessoa, ele está sendo derramado sobre a casa de Israel, coletivamente, é um derramamento coletivo. Agora vamos à segundo livro a Crônicas, capítulo 15, verso 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Veja que agora, o primeiro Espírito veio coletivamente sobre a casa de Israel, é a profecia de Ezequiel, e agora em Crônicas a gente vê o Espírito sendo derramado sobre uma pessoa. Mas é um derramamento, não é uma união do Espírito com a pessoa, é apenas uma chegada. Ele veio sobre a pessoa, não na pessoa. Continuando, ainda no Antigo Pacto, na lei, Isaías, capítulo 11, verso 2. Veja o que diz aqui. E repousará, isso aqui é uma profecia do nascimento de Jesus de Nazaré. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Olha que tremendo. Veja que na própria profecia de Jesus de Nazaré, sobre Jesus de Nazaré, diz que o Espírito do Senhor repousaria sobre ele. Repousaria sobre. Veja que interessante que é isso. Velho Testamento. Outro texto, vamos lá. João, agora já é o livro histórico de João. Capítulo 7, verso 39.
Isto disse do Espírito que haviam de receber os que crescem nele. E veja que interessante o que ele fala agora. Pois o Espírito Santo ainda não havia vindo, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Está aí a chave. Aí está a chave. Anote bem esse texto. Está lá no livro histórico de João. Vamos repetir? Olha lá. Isto disse do Espírito que haviam de receber os que crescem nele. Os que crescem em quem? Em Jesus. Pois o Espírito Santo ainda não havia vindo. Eu coloquei aqui em parênteses, na apostila, em definitivo. Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Entendeu? Aqui já está uma orelhinha. Uma orelhinha para você entender por que o Espírito Santo vinha, descia e depois voltava de novo. Por que ele não vinha em definitivo? Porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Esse é o entendimento, essa é a palavra. Vamos para mais um texto. João, ainda João, capítulo 15, verso 26. Mas quando vier o Consolador, a quem eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus falando, Jesus de Nazaré, o Espírito de verdade, o qual procede do Pai, ele dará testemunho a meu respeito. Olha que interessante. Aqui ele vai falar de três coisas. Consolador, você já ouviu do Espírito Santo antes, agora é Consolador e Espírito de verdade. Será que é a mesma pessoa? Porque aqui diz que ele vai falar. O Espírito de verdade vai falar. Vejam que vem no próximo texto falando do Espírito de verdade ainda. João 16, 13 a 15. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Primeiro ponto. Quando ele vier, vai guiar a toda a verdade. Está falando do Espírito de verdade. Porque não falará por sua própria conta, senão que falará tudo o que ouvir e vos fará saber as coisas que haverão de acontecer. Quando a gente lê isso, a gente pensa no Espírito voando pelo céu. Se ele vai falar, se ele vai trazer toda a verdade, não pode ser um Espírito, pura e simplesmente. Ele é um Espírito de verdade, enviado pelo próprio Deus. Então você tem que separar as manifestações de Deus no Espírito Santo, Espírito de Deus que pairava por sobre a face das águas lá de Gênesis, o Consolador. O que é um Consolador? É alguém que veio consolar, botar a mão na cabecinha de todo mundo? Não. O Consolador é aquele que veio falar, veio trazer a verdade, ele veio se expressar, ele veio revelar. É importante que você entenda isso, porque é uma pessoa. O Espírito de verdade é uma pessoa, não é um espírito volátil, voando pelo céu. E agora, nesse próximo texto, você vai ver que interessante aqui, veja só. Vamos para Mateus 3,16. Vai falar do Espírito de Deus aqui agora. E Jesus, depois que foi batizado, saiu logo da água, e eis que os céus foram abertos para ele, e viu o Espírito de Deus que descia como pomba, e vinha sobre ele. Foi daí que tiraram as fantasias que tem hoje em dia. Sabe aqueles bannerzinhos, você vai lá naquela congregação pentecostal aí na sua cidade, e lá atrás do púlpito tem aquele quadro do céu aberto e o Espírito em forma de pomba dentro da congregação. É daí que tiraram essa arte, né? Essa arte da pombinha branca vindo sobre a cabeça de Jesus, e muita gente coloca isso em folhetos, colocam isso em banners nas igrejas, nas congregações, e aí a pessoa pensa que aquilo ali é uma manifestação de Deus, a pomba. A pomba foi apenas uma forma naquele tempo de simbolizar a descida do Espírito Santo. É um símbolo que não deve ser utilizado mais hoje em dia, isso não existe.
E eu vou explicar para você por que não existe mais. A partir de agora, quando nós vamos entrar numa outra etapa, já, outra etapa desse entendimento. Olha, você viu aí? Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Consolador e Espírito de verdade. Cinco palavras falando sobre a mesma coisa, mas com manifestações diferentes. Veja só, está falando tudo do mesmo Deus. Tudo isso que está se falando é do próprio Deus. Como homem, como espírito, em luz inacessível, enfim, Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é o próprio Deus. Isso é um mistério, só pode ser entendido por alguém que pensa. Você precisa pensar, aqui se pensa. Não fique ouvindo tudo que tem por aí, você vai entrar em parafuso. Atos, capítulo 2, essa é outra situação. Atos, capítulo 2, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você sabe quando é que veio isso aqui? Está na sequência do texto aqui, no verso 16 agora. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: derramarei de meu Espírito sobre toda a carne. Sobre, em cima, não é dentro. Sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos anciãos sonharão sonhos. E certamente sobre meus servos e sobre minhas servas naqueles dias derramarei de meu Espírito e profetizarão. Espírito derramado sobre jovens, sobre anciãos, sobre servos e servas. Que história é essa? Será que isso aqui é a descida do Espírito Santo? Realmente? Da maneira como se na graça tem que ser recebido? Claro que não. É claro que não. Claro que não. Sabe por que não? Porque o próximo texto que você vai ver comigo aqui agora é um absurdo que todas as congregações que se dizem cristãs nos dias de hoje usem esse texto para dizer que é uma chegada carismática do Espírito Santo. Veja por que não é. Esse próximo texto, ele não tem nada a ver com o Evangelho da Graça, ele está contra o Evangelho da Graça. Atos 2:38. Todas as congregações pentecostais, neopentecostais e até fora de pentecostais usam esse texto para falar que aí veio a descida do Espírito Santo. E tem um título lá, é um título colocado por um padre. Não é um título, não existe título na Bíblia. Atos 2:38. Pedro, imagine, Pedro lhes disse a quem? Aquela multidão que estava ali depois que se juntaram ali: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de pecado e recebereis o dom do Espírito Santo. Ai. Vamos ler de novo, porque tem que comentar, isso aqui é absurdo. Arrependei-vos. O apóstolo Paulo disse que nós somos do ministério da reconciliação e não de arrependimento. Essa mensagem de Pedro não tem nada a ver com descida do Espírito Santo, coisa nenhuma. Cada um de vós seja batizado. Batizado em quê? Em águas. Era isso que ele estava dizendo ali. Em águas. Em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados. Estou aqui de novo. Olha bem para mim agora, veja só. Arrependei-vos, disse Pedro. Reconciliai-vos, disse Paulo. Cada um de vós seja batizado em águas, disse Pedro. Paulo diz que nós fomos batizados no batismo de Cristo. Em nome de Jesus Cristo para perdão de pecados. Pedro está pregando uma pregação que diz que depois do batismo a pessoa é perdoada dos seus pecados. Isso não existe. Isso não existe. O perdão dos pecados não veio através de batismo em água. O perdão do pecado veio através da morte de Cristo na cruz e de sua ressurreição. O que mais?
e em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Qual é o dom do Espírito Santo? Que Pedro disse que depois do batismo em água, os pecados seriam perdoados e receberiam então todos o dom do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo não é o dom de línguas, não é um dom de profecia, não é um dom de qualquer coisa, é o próprio Espírito Santo. É isso que Paulo está dizendo. Quem passasse por esse processo que Pedro falou aqui, receberia o próprio Espírito Santo. Mentira! Isso é mal interpretado, isso não é entendido desta forma. Por quê? Porque só depois da cruz, quando entra Paulo no cenário, é que ele diz que nós somos selados com o Espírito Santo, que é o título do nosso estudo com a apostila de hoje. Vamos para o terceiro ponto, que é o último também. O Espírito Santo no novo pacto. Aí é que a coisa fica bonita. Depois da cruz vem o novo pacto, o pacto da graça. O Espírito Santo no novo pacto. Agora vamos à verdade do Evangelho. 1 Coríntios 6, 17. É aqui que a coisa fica linda agora. Mas o que se une ao Senhor, veja, um Espírito é com Ele. Aí sim, você pode dizer comigo, aí sim. Por quê? Porque Paulo aí está falando aquele que se une ao Senhor, é um com Ele, um Espírito com Ele. Não é derramamento em cima de jovens, de servos, não é nada disso. Aquele que se une é o Filho. Quando o Filho se une ao Senhor, ou é unido ao Senhor, aí o Senhor se torna um Espírito com Ele. O Espírito fica em você. Você não precisa de receber batismo no Espírito Santo em igreja pentecostal, você não precisa falar língua estranha ou estrangeira para receber batismo no Espírito Santo. Não existe isso. Veja, tem mais texto, isso aqui não fica por aqui não. Vamos lá. Efésios 1, 13 e 14. Nele é muito diferente, você percebe a diferença? Nele, em Cristo, também vós, havendo ouvido a palavra de verdade, que não é a pregação de Pedro no Pentecostes, o evangelho da vossa salvação, e havendo crido nele, aí vem, fostes, o quê? Fostes tornados amigo da pombinha? Não. Fostes o quê? Selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia de nossa herança, que é a transformação dos nossos corpos, até a redenção da possessão adquirida para o louvor de sua glória. Quem foi ao terceiro céu ouvir isso? Paulo. Pedro foi? Não. Pedro ficou por aqui mesmo. Paulo foi ao terceiro céu e ouviu isso. Somos selados de que maneira com o Espírito Santo? Quando ouvimos a pregação de Pedro? Quando fomos batizados em água? Não. Fomos selados quando? Havendo ouvido a palavra de verdade. Qual é a palavra de verdade? O Evangelho da graça, de Romanos a Hebreus. O Evangelho da vossa salvação. Que salvação é essa? Salvação diária, salvação do dia a dia, salvação da mentira, do medo, da hipocrisia. Esta é a salvação que a graça oferece. E havendo crido neste Evangelho da nossa salvação, fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Eu estou selado com o Espírito Santo da promessa e te convido a ser selado com o Espírito Santo da promessa. Como é que eu faço isso? Recebendo o Evangelho da verdade, que é o Evangelho da vossa salvação, e tendo crido nele. É isso. Nada mais além disso. Veja só como é importante a diferença entre o que Pedro ensinava do que o que Paulo ensina, abençoado. A diferença é muito grande. Paulo diz que esse selo, selado, carimbo de Deus em nossa mente, isto é a garantia da nossa transformação que vem por aí. Não tem outra garantia, a garantia é essa. É o Evangelho de Paulo, o Evangelho de Romanos a Hebreus, 14 e 15. Não acabou não. Efésios 4, 30. Aí sim. E não contristeis o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes
carimbado, selado para o dia da redenção. Não contristeis. O que está dizendo aí? Não entristeçais o Espírito Santo. De que forma a gente pode entristecer o Espírito Santo? Caindo da graça, sem dúvida. Nós não podemos cair da graça ouvindo outras doutrinas e outras palavras e outros discursos. Temos que estar firmados em graça, porque nós estamos selados para o dia da redenção. Não é possível cair da graça. Há umas primícias que serão transformadas agora. Os primeiros frutos de Deus que Ele quer mostrar para o mundo, para que depois todos os filhos também recebam o mesmo selo. Que maravilha! Não acabou não. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 22. De novo o selo. Outra vez o selo. O qual também nos selou e nos deu as garantias do Espírito em nossos corações. Selou de novo, selo. Não tem jeito, tem que ter o selo. Quem que nos selou? O apóstolo Paulo que nos selou? Não. Eu que selei? Não. Quem nos selou foi Cristo, o qual também nos selou e nos deu as garantias do Espírito em nossos corações. Garantia do quê? Do Espírito. Que garantia é essa? Garantia de que o Espírito está em você, quando você recebe o Evangelho da tua salvação, o Evangelho da verdade. Esse é o batismo com o Espírito Santo, não tem outro. Romanos 8, 15 e 16. Que lindo. Pois não recebestes o espírito de escravidão, ou a atitude, o comportamento de escravidão, para estar outra vez em temor. Outra vez por quê? Porque esse espírito estava lá na lei, quando nós estávamos lá. Senão que recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito Santo dá testemunho ao nosso espírito de que somos filhos de Deus. Como é que eu sei que eu sou filho de Deus? Eu preciso ligar para alguém para perguntar? Eu preciso falar com Deus? Eu preciso ler a Bíblia? Não! Se você crê no Evangelho da salvação, na graça de Deus, no Evangelho da graça, onde você é justificado não por obras, não por Pedro, nem por Tiago, nem por João, mas você é justificado pelo próprio Cristo, é isso que Paulo nos ensina. O próprio Espírito que já está em você, ele é ativado e ele mostra para você que você é um filho de Deus. O Espírito mesmo testifica contigo, abençoado. Esse estudo é precioso e a conclusão vem agora. Enquanto o pecado estivesse na terra, aqui está a resposta. Aqui está a resposta para o meu amigo abençoado que me fez essa pergunta. Por que o Espírito Santo no Velho Testamento chegava e ia embora, chegava e ia embora? Chegava em Sansão, fazia Sansão derrubar lá o templo de Dagon e depois lá ia o Espírito Santo embora. Chegava em Gideão, fazia Gideão guerrear contra os filisteus e vencer a batalha e depois o Espírito ia embora. Por que isso acontecia? Porque o pecado estava na terra. Enquanto o pecado estivesse na terra, até mesmo nos eleitos de Deus que lá estavam naquele tempo, Davi não tinha o Espírito Santo plenamente dentro dele. Por quê? Por isso que ele falava, não retires de mim o teu Espírito Santo, Senhor. Por que Davi falava isso? Porque o Espírito Santo estava momentaneamente com as pessoas, porque o pecado estava presente. Quando o pecado foi tirado da terra, aí sim, a santidade de Deus, saindo o pecado da terra, a santidade de Deus, o Espírito Santo, pôde habitar em cada um de nós. Por isso Paulo foi levado ao paraíso para entender isso. A mente dele foi levada lá para que Deus mostrasse, Paulo, agora sim, o Espírito, aquele que se une ao Senhor, o Espírito é com ele, porque o pecado já não existia mais. Desde a ressurreição de Cristo, da morte e ressurreição de Cristo, o pecado não está mais na terra. Tem muita gente que não sabe disso. Muita gente, muitos filhos de Deus que estão aí, na escravidão das religiões, pedindo perdão a Deus pelos seus pecados. Se você é um destes, abençoado, fique aliviado, fique em paz. O pecado já foi tirado da terra há mais de 2000 anos atrás.
eu vou te dizer uma coisa, o pecado foi tirado, ele não volta mais. Olha, eu fecho com Hebreus 9:28. Assim também Cristo foi oferecido uma só vez para levar os pecados de muitos, e aparecerá por segunda vez sem relação com o pecado. Aparecerá ainda? Já apareceu em forma humana, através do edificador da igreja, já edificou a sua igreja, e você está aí fazendo o quê? Perguntando o quê? Achando que tem pecado? Não, ele já veio sem relação com o pecado, para salvar, através do Evangelho da Graça, aos que esperam. Como eu esperava por isso? Como eu consegui? Eu não consegui por obras, eu não consegui com jejum e oração dentro da congregação. Eu consegui porque no momento certo o Senhor me revelou sua graça, através do edificador da igreja, para que eu agora pudesse estar falando isso para você. Eu dou graças a Deus pela vinda deste edificador. Hoje eu dou graças a Deus pela tua vida e pela oportunidade que você me dá de eu poder entrar na tua mente agora, se você está ouvindo esse vídeo e vendo esse vídeo, eu posso entrar na tua mente com os meus lábios, com a palavra do Espírito, para levar até você esta informação. Que privilégio abençoado eu tenho de estar aqui conversando com você, e eu declaro que este vídeo vai fazer mudanças permanentes na tua maneira de pensar. Esqueça a religião, isso aqui não é religião. Aqui é o Evangelho da Graça de Deus. Pense, volto a dizer, pense. Semana que vem teremos outro vídeo. Pense. Não fique vendo internet por aí, YouTube para cá, não, porque fulano falou tal coisa, porque o grande reverendo pastor doutor falou tal coisa. Esquece grande reverendo doutor. Esses caras, eles simplesmente fizeram teologia, como eu fiz no passado. Não serviu para quase nada. Tá bom, abençoado? Até a próxima oportunidade. Abençoados e abençoadas com todas as vezes.